Shalom, olha só, devocional capítulo 10 do livro de Mateus. Inclusive, eu tô aqui com a senhorita que ficou me cobrando, né, que a gente ia terminar todo o devocional, mas não tinha Mateus. Flavinha tá aqui atrás, tá no carro, e ela ficou falando que um dia ficou procurando ali, não achou Mateus. Vai achar, viu, Flavinha? Já estamos aqui no capítulo 10 do livro de Mateus. Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para nós orarmos. Eu peço que você feche seus olhos, coloque a mão no coração, incline sua cabeça. Vamos orar? Precioso e querido Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez, queremos ser ministrados por Ti. Ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra, discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? A gente está na rua, né? Está no caminho de volta para casa, estávamos no monte. Isso mesmo, subimos um monte. Tem um monte aqui em Salvador, ali em Itapuã, que a gente vai subindo e é forte essa subida, viu? É uma super subida e é sobrenatural, né? As coisas que acontecem no monte. Então, assim, coisas incríveis acontecem. Então, vamos aproveitar já essa unção toda para a gente fazer essa leitura. Capítulo 10. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Você sabia que no nome de Jesus você pode curar uma pessoa? Porque Deus ele nos deu essa autoridade. No nome de Jesus a gente pode expulsar demônios. Se você já fez essa confissão, né? Já confessou Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, já se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você e por isso você é super poderosa, né? Você tem um Deus todo poderoso dentro de você. E o inimigo ele é cheio de artimanhas, cheio de artifícios, e ele sempre vai querer te perseguir, fazer coisas ruins para você. Mas você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Isso mesmo, tá com medo? Expulsa o medo também. É um espírito, inclusive, um espírito maligno que nos assombra e quer nos paralisar. Então, assim, tem alguém enfermo, põe as mãos e ore para que seja curado em nome de Jesus. Você tem esse poder e autoridade, e aqui foi quando Jesus deu esse poder e autoridade aos seus discípulos que hoje nos alcançam, amém? Versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Minha gente, toda vez que eu leio o nome desses dois eu fico assustada, né? Porque uns a gente conhece, outros a gente fica, opa, quem são? E uma outra coisa, faz pouco tempo que eu descobri que Lucas não é um dos 12 de Jesus. Ele, na verdade, nem é da mesma época. Ele veio um pouco depois da morte de Jesus. Ele já foi discípulo ali de Paulo. Mas ele era muito, assim, metódico, muito detalhista. Ele escreveu uma das biografias mais completas. A gente vê aqui no livro de Lucas. Ele era médico, então ele era muito cheio de detalhes, né? E ele escreveu porque ele ficou ouvindo. Ele ouvia o que Paulo dizia, e Paulo também não viveu, não é da mesma época que Jesus, foi um pouco depois também, né? Foi alcançado depois. Mas ele ouvia os discípulos, ele teve com Pedro, ele teve com tantas pessoas, ele ouviu as maravilhas que o Senhor fez e ele detalhou e escreveu. Escreveu também o que ele viveu com Paulo. Então, assim, é incrível, né? Quando a gente vê o nome desses 12, Lucas não era um dos 12 não, viu? Se você estava enganada como eu. Depois que eu descobri que todo mundo sabia que Lucas não era 12, só eu, então tá bom, tudo bem. Vamos seguir aqui, versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, assim, ele tinha algumas instruções, e a primeira é: vá aos judeus, aos seus irmãos, aqueles que aprenderam a Torá, aqueles que respeitam a Deus. Então, esse era o primeiro, né? Depois a gente vê que as coisas ampliaram lá na frente, né? A gente vê que Deus falou com Pedro, né, sobre os gentios, sobre os ímpios, sobre as pessoas que não eram exatamente judias como eu e você. E glória a Deus por isso, né? Fomos alcançados também. Cadê? Não entre em cidades samaritanos, eles eram quase como rivais, como uma rincha os samaritanos, né? Versículo 6. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 7.
Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino... Eita, Jesus, espera aí. Estamos aqui ainda. Eita, Jesus. É porque estamos num carro em movimento. Meu piloto aqui... Depois eu mostro a cara dessa bênção. Você viu da última vez, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É o piloto. A Flavinha nem quis aparecer. Daqui a pouco vai dar o ar da graça aí pra dar um shalom. Jesus enviou os 12. A gente estava no 7, né? Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos. Não levem nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Amém. Muitas instruções aqui, né? De não levar nada, de não cobrar, né? De graça recebeu, de graça também vai dar. Expulse demônios, ressuscite mortos. Isso está sobre você também, viu? Versículo 11. Na cidade povoada em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Olha só, ele não esconde, né? Vai ter dificuldade. Eu estou enviando vocês como ovelha entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Precisa estar ligada, né? Ficar esperta, mas não fazer coisas erradas. Versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas deles. E por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E aqui é um spoiler, né? Porque tantas vezes os 12 foram presos e tiveram que falar e testemunhar o mesmo da palavra. Paulo mesmo fez questão, né, de ir até Roma, falar com o imperador, com César e tantas outras figuras. E você também, viu? Você vai estar diante de autoridades e não se preocupe. Abre a boca e deixa o Espírito Santo falar. Amém? O irmão entregará à morte o seu irmão, e o seu pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Minha irmã, perseverança em nome de Jesus. Fique firme em nome de Jesus. Vai ter dificuldades? Vai. Mas assim, a gente tem o Senhor conosco, né? Deus está no barco. Jesus está no barco, está tudo certo. Amém? Versículo 23. Quando forem perseguidos num lugar, fuja para outro. Não está dizendo assim, ó, vá em frente e lute, não. É fuja. Fuja para outro lugar. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Olha as coisas ocultas, os mistérios aqui. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Que é importante para mim e para você, viu? Tempo fora de tempo a gente falar da palavra, falar de Jesus, estarmos ali atentas e proclamar sim, sem vergonha nenhuma. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma.
Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Misericórdia. Então, assim, é como Paulo, né? Viver é lucro. Não, como é? Peraí, assim, é morrer. Vamos buscar no Google o que Paulo falou, que eu esqueci. Você lembra aí, Flavinha? Você lembra aí, amor? Morrer, viver a lucro. Ai, ai. Cadê? Contudo, nenhum deles cai até o chão sem que o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Eita, Jesus. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus, Ele cuida de você em uns mínimos detalhes. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Misericórdia, né? O que ele está falando? Porque, assim, numa família a gente sabe que muitos aceitam a palavra, outros não. Você ainda tá aí? Tá. Celular que caiu, mas a gente já tá finalizando essa palavra. Por acaso fica de cabeça para baixo? Tá. Pronto. Já estamos finalizando essa palavra. Eu não vou ficar dando explicação não. Vamos continuar. O Espírito Santo te ministre. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. E a gente viu aqui, né, tudo que Jesus estava falando quando ele enviou os 12, as instruções, né, tudo que era para fazer e o que não era para fazer, como era para prosseguir. A gente tem uma bússola incrível aqui na palavra de Deus. E Jesus, ele nos ensina. Então a gente precisa continuar buscando. E que o Senhor ministre a sua vida, que o Espírito Santo venha te trazer revelação da palavra. Em nome de Jesus. Amém?